Naruto foi uma animação que fez tanto sucesso que gerou até uma sequência que a gente conhece como Naruto Shippuden ou Shippuden. E não só isso, ainda gerou uma nova animação, uma nova série animada sobre o seu filho, Boruto. E pensando nisso, eu fiquei refletindo sobre por que Naruto fez tanto sucesso, por que continua fazendo tanto sucesso, o que ele tem de tão especial. E refletindo sobre, pensando a respeito, eu acho que a resposta ela se encontra no Naruto clássico, que é a primeira parte da história do Naruto, que muita gente inclusive conheceu pelo SBT, pelas manhãs, pelos almoços que faziam em frente à TV assistindo ao Bom Dia e Companhia. E eu digo que a resposta está no Naruto clássico porque ali foi a base de tudo, é o alicerce de tudo que a gente viu. Muitas pessoas categorizam o Naruto clássico, essa animação, a primeira parte da história do Naruto, como algo muito mais de história mesmo, de desenvolvimento e até de introdução, porque a verdadeira ação se encontra na segunda parte, em Shippuden. Naruto clássico acaba tendo a responsabilidade de estabelecer características fundamentais dos personagens e da própria trama em si, digo de maneira geral, da animação toda, porque apesar de tanto a primeira parte quanto a segunda terem atmosferas e climas diferentes, você percebe que cada parte da história tem um propósito diferente, tem uma pretensão diferente. Mesmo assim, eles têm uma certa sintonia, uma certa harmonia, tudo converge de maneira orgânica, realmente parece a continuação de um mesmo universo. Mas Naruto clássico é claramente uma animação muito mais juvenil, não no sentido de história, de trama, mas de público mesmo. Você percebe que é direcionado para um público mais novo, para um público mais infantil de fato. Mesmo tendo cenas de ação, luta que podem, porventura, serem consideradas violentas, até por ter uma certa quantidade significativa de sangue em algumas cenas, em alguns momentos, ela ainda permanece muito infantil, muito juvenil, porque os temas que são tratados são de caráter pré-adolescente, digamos assim. Muita coisa que a gente vê em tela é fácil de se identificar para quem tá entre os 10 e 13 anos de idade, por exemplo, mais ou menos a idade do Naruto no clássico. A gente vê temas muito relacionados a bullying, a abandono, a amizades também, que talvez seja o principal tema que percorre todo o anime, mas ver que o Naruto foi um menino que passou a vida inteira sendo deixado de lado, sendo abandonado praticamente, vivendo só e depressivo a maior parte da vida, acaba cativando muito, porque mesmo quem não tenha passado por isso, mesmo quem não passou por algo semelhante, consegue se ver ali em tela, consegue se identificar, porque a adolescência é uma fase onde a gente tem dúvida de tudo, onde a gente se questiona de muita coisa e principalmente tem muita insegurança. Então não precisamos ter passado pela mesma coisa para poder sentir pelo menos uma parte da dor do personagem, porque na adolescência, de uma forma ou de outra, muitas pessoas acabam se sentindo sozinhas, acabam se sentindo abandonadas, mesmo tendo várias pessoas ao redor, mesmo tendo pessoas que o apoiam, que o dão suporte. Nós passamos por isso como algo natural da adolescência. O Naruto na série clássica ainda é um pré-adolescente e ele não passa pelos conflitos que nós, quando adolescentes, passamos, porque são universos diferentes. Ele vive no mundo ninja e a gente no mundo real, mas esse passado dele, esse passado da infância e até mesmo no presente da série, que a gente vê que muita gente renega o personagem, muita gente não quer tê-lo por perto, não quer falar com ele, isso ajuda a construir essa relação, essa metáfora até em certo nível, com a realidade de muitos adolescentes fora das telas. Então eu acho que um dos motivos para essa série ter feito tanto sucesso, mesmo não sendo marcada por lutas épicas e ação frenética, é justamente essa identificação, é mostrar que o personagem, por mais que viva nesse mundo fantasioso, nesse mundo bem imaginativo, bem criativo, ele ainda tem muitas semelhanças, muitas características que compartilham com quem assiste. Falando por experiência própria, eu me via muito no Naruto, não só porque eu gostaria de ser amigo dele, por ver que ele passava por situações embaraçosas, situações tristes, situações que ninguém merece passar simplesmente por ser do jeito que é, e no caso dele nem é por causa disso exatamente, mas pelo que ele carregava dentro de si, mas também porque eu conheci Naruto numa época em que minha idade era muito semelhante à do personagem principal. Então também tinha minhas dúvidas, minhas inseguranças, minhas insatisfações, meus questionamentos. Então eu conseguia me relacionar com o personagem de uma forma muito orgânica. Eu assistia Naruto e não pensava nessas coisas, obviamente, não pensava nesse senso crítico, mas de forma inconsciente eu conseguia me relacionar com o personagem, eu me sentia próximo dele, eu queria ser amigo dele e ao mesmo tempo me sentia parecido com o personagem. E eu tenho certeza que isso aconteceu e acontece com muita gente, porque Naruto não é um personagem cativante só pra quem assiste. Naruto é um personagem cativante pro seu próprio microcosmo, pro seu próprio universo. Tanto que é por isso que a gente vê tantos personagens vilanescos se transformando e se redimindo, porque o Naruto consegue tocar esses personagens, esses vilões. É recorrente na série, tanto no clássico, mas principalmente
principalmente no Shippuden, o Naruto conseguindo reverter a personalidade maléfica desses vilões para personagens amigáveis. A gente consegue ver que ao longo de sua jornada para tentar salvar o Sasuke, para tentar virar Hokage, para tentar salvar o mundo ninja, ele acaba transformando vilões, acaba transformando antagonistas em amigos. Lógico que isso não acontece com todos, só com quem já estava predisposto a ouvir as palavras do protagonista e pensar e refletir sobre suas ações, e para quem tinha uma jornada de vida muito semelhante à do protagonista, como o Nagato, por exemplo, que passou por situações muito semelhantes ao do Naruto na época em que estava crescendo, na sua infância e na sua adolescência. Mas o que eu quero dizer é que o Naruto é um personagem cativante e carismático de forma muito natural. Não é uma decisão de roteiro que simplesmente acontece. A gente vê essa construção do personagem, a gente vê que desde o clássico, o Naruto é esse personagem que, mesmo atrapalhado, mesmo desengonçado, mesmo falando besteira, mesmo fazendo várias artimanhas e peripécias para prejudicar os outros de maneira como se fosse brincadeiras, porque sua intenção é sempre chamar a atenção, ele foi se transformando nessa figura que as pessoas gostam de maneira genuína. Tanto que várias pessoas que simplesmente tinham preconceito com ele, que não gostavam dele por não gostar, acabaram se apegando ao personagem, acabaram vendo que ele tinha potencial para ser uma pessoa não só melhor como indivíduo, mas como ninja mesmo. Ele acabou se transformando no maior herói da vila posteriormente e do mundo ninja, mas o principal é que ele conseguia não só esquecer seus problemas, mas superá-los em prol dos outros. Era um sentimento de altruísmo que o ajudava a se sentir melhor. Sua ideia para acabar com seu isolamento, com seu sentimento frequente de abandono, era não só chamar a atenção, o que ajudava bastante, o que ajudou, na verdade, a construir várias relações, mas também ajudando as pessoas. Isso fazia o Naruto se sentir melhor. E é um sentimento muito verdadeiro, muito genuíno, de heroísmo mesmo, porque é óbvio que isso não passava pela cabeça dele quando era criança, lá no clássico, mas quando ele foi amadurecendo, quando ele foi crescendo, a gente percebe que o Naruto acabou adquirindo essa mania, digamos assim, de querer ajudar as pessoas, mesmo que isso o prejudique de alguma forma, porque isso o fazia se sentir bem. Ver que ele conseguiu diminuir aquela dor, aquele sofrimento, mesmo que momentaneamente, o fazia não só se sentir melhor, se sentir bem por estar ajudando alguém, mas o ajudava também indiretamente, porque aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de tristeza que era constante na sua infância e que o acompanhou por muito tempo, gradativamente ia diminuindo. A cada pessoa que ele ajudava, a cada pessoa que ele cativava, a cada amizade que ele fazia, o ajudava a amadurecer, a enfrentar seus problemas, a superá-los e principalmente a se tornar um indivíduo melhor. No sentido de realmente querer ajudar as pessoas, de conseguir ajudar as pessoas, de fazer o máximo que tivesse ao seu alcance para poder tornar o ambiente, a realidade, a situação mais favorável àquelas pessoas que ele amava, que ele gostava ou que queria proteger. E é óbvio que isso fica muito mais claro na segunda parte da série animada, porque é quando o personagem já tá amadurecido, onde ele já cresceu muito como indivíduo, como personagem, como pessoa. Mas como eu disse, as bases, o alicerce foi a série clássica, porque lá a gente via como ele era imaturo, como ele era um sujeito irreverente, impaciente, irresponsável, e ter passado pelas situações que ele passou, pelas confusões que ele fez, o ajudou a crescer, ajudou em sua mentalidade, ajudou ele a evoluir. É óbvio que muita coisa ficou porque fazia parte da sua personalidade. O Naruto sempre foi um personagem irreverente e excêntrico, mas depois que as responsabilidades começaram a surgir, depois que ele começou a fazer amizades verdadeiras, como a do Sasuke, Kakashi, Sakura, Gaara, Rock Lee, todos esses personagens que apareceram em sua vida, ele percebeu que não precisava fazer mais peripécias, fazer mais brincadeirinhas para poder chamar a atenção. Finalmente ele podia se atentar ao seu sonho de virar Hokage, que sempre permeou seus objetivos, era a sua missão de vida, mas agora ele tinha outros objetivos, que era construir amizades, que era ajudar esses amigos feitos, salvar sua vila, e pouco a pouco a semente de ódio que permeava o personagem por ser odiado por motivo nenhum em sua cabeça foi desaparecendo, porque ele estava conseguindo finalmente se destacar, finalmente chamar a atenção, e ao invés de se tornar um personagem revoltado, um personagem que gostaria de destruir a vila e as pessoas que o renegavam, ele fez justamente o oposto. Ele queria se tornar mais forte, ele queria ser o melhor dos melhores, queria se tornar o Hokage porque para ele era um símbolo máximo de poder e respeito, e já no Naruto clássico a gente vê esse crescimento, essa evolução, lógico que bem próximo do final, depois da luta com o Sasuke, a gente vê que ele já se tornou um personagem completamente diferente. Na verdade, até mesmo na luta contra os Zabuza e contra o Haku, já é um personagem que cresceu, que evoluiu, mas quando ele viaja com o Jiraiya, com seu sensei, é o ponto de virada. É quando ele não só se mostra pronto para crescer, para atingir um novo nível de poder e habilidades, mas de personalidade também.
Naruto que volta continua brincalhão, continua otimista, mas principalmente vemos um personagem maduro e finalmente mais alegre do que nunca.